Abençoa cada vida que assim verá essa pregação, meu Pai. Abençoa a vida de todas as famílias aqui representadas, das que estão realmente por vir, daquelas realmente que já vieram e que o Senhor sabe por que não estão. Eu peço que o Senhor derrame bênçãos, Pai, bênçãos sem medida sobre todas essas vidas, e que elas possam receber, se for a sua vontade, a grandiosa porção do Espírito do Senhor, para que possam ter cada vez mais a alegria de dizer: eu sou filho desse reino, que Deus é poderoso e que eu vou estar com Ele, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Em quantos glória a Deus você conseguiu dar hoje? Uns par. Se você contou, ainda é pouco. Bom é quando você não conta quantos testemunhos, quantos glória a Deus dá. E aí você faz com amor. Amém? Glória a Deus. Tudo bem, mano? Tudo jóia? Paz, irmão, que a paz esteja com você. Era muito tempo que eu queria dar um testemunho, né? Que foi importante na minha vida, que desde o ano passado eu queria fazer faculdade, não estava conseguindo. Aí encontrei uma irmã, que era uma dessa igreja, uma amiga da gente, começou a explicar sobre o financiamento e tudo mais. E eu comecei a correr atrás. E foi minha família, tudo me apoiando. Chegou em janeiro, fui atrás da primeira que eu consegui. Porque eu não estava confiando em Deus. Simplesmente alguém falava assim: confia. Eu não confiava. Tinha medo. Não sei o que estava acontecendo agora. E eu fui. E conversei com a pastora, conversei com meus pais, tudo. Meu pai também falou assim: confia. E foi uma semana que eu vim no culto, que foi de domingo, e foi maravilhoso. Foi a semana que eu confiei e fiquei em paz. Quando foi na sexta-feira me ligaram que eu consegui o financiamento, eu mesma, minha própria criadora, não precisei de meus pais, não precisei de ninguém. E isso, Deus foi abrindo a porta cada vez mais. Eu fui enfrentando lutas, mas Deus foi abrindo cada porta. Falando: não, você não vai cair, você não vai cair. E essa semana eu pensei que estava de exame. Para mim, assim, eu estava me esforçando muito. E a família viu, eu indo 2, 3 horas da manhã estudando, ralando mesmo. Eu falei: se eu vou fazer, vai ser o melhor. Eu quero o melhor. Hoje de manhã abri meu e-mail, eu profissional assim: tenha boas férias, você passou, não precisei fazer o exame, não precisei fazer nada. Eu fiz com uma média 10, pra mim, assim, é uma vitória maravilhosa. Esse é o nosso Deus, aquele que faz os milagres. E a Vânia é uma bênção. Aonde ela vai, ela mostra esse carinho que ela tem pelas vidas, e que verdadeiramente é isso que acontece para quem crê no Senhor. Amém? Esse é o nosso Deus, que faz o que é preciso, quando preciso. E nós sabemos isso. Amém? Pega a palavra de Deus, abre no livro de Tiago, no capítulo 3, no verso 13. 3:13. Tiago. O Tiago está na Bíblia aí, tá? Ninguém tirou ele daí ainda. Se você puder ficar de pé, em respeito à palavra de Deus, o Senhor muito se agrada, nós podemos se esforçar em ficar em retidão aí. 3:13 de Tiago está escrito: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis
nem mintas contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidades e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. No 4:1 diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiciosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, da sua palavra que nós lemos esse momento, peço que o Senhor acrescente em nós a fé, porque a sua palavra reina em nosso coração e a verdade está aos nossos olhos, e que o Senhor possa nesse momento, através do Espírito Santo de Deus, nos trazer a convicção da sua palavra e o poder dela, Pai. Por isso eu peço, Pai, e clamo a Ti, que o Senhor me diminua a pó, para que o Seu Espírito esteja aqui falando, e o poder dele, através da minha palavra, Pai, possa realmente reunir forças, consertar e consolar as nossas vidas, partindo de mim, Pai, que o poder do Senhor esteja em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Amém. E na palavra que o Senhor me trouxe há pouco, nós vemos aqui o que na verdade acontece com as pessoas que às vezes não sabem exatamente o porquê estão vivas. Você já prestou atenção que muitas pessoas não sabem nem por que estão vivas? Às vezes elas fazem tanta atrapalhada, fazem tantas coisas erradas, que às vezes elas falam assim: o que eu faço na minha vida? Por que eu estou fazendo isso? Não era para fazer dessa maneira, mas as pessoas fazem. Porque às vezes não tem um entendimento, não tem uma educação, não tem a sabedoria e a inteligência de que o Senhor nos dá, nos reveste com esses frutos. E aí as pessoas começam a andar de um lado para outro sem saber o que podem ter, o que podem realmente reunir forças na sua vida. Porque a palavra de Deus, entenda só, para nós termos a sabedoria do Senhor, a primeira condição de nós termos a sabedoria, nós precisamos acreditar que Ele pode mudar a nossa vida. A partir do testemunho que a Vânia deu aqui, quando ela acreditou, começou a acontecer as bênçãos, começou a viver o impossível, viver a verdade espiritual. Quando o Senhor começa a nos mostrar aqui que às vezes nós somos invejosos e há um espírito de facção, há um espírito que nos divide, porque às vezes os nossos olhos olham lá longe nas coisas que os outros têm, mas não conseguem olhar para o alto, como diz Paulo aos Colossenses, buscar as coisas de cima, não as coisas daqui da terra. Quando Davi sofreu, tudo aquilo que ele sofreu, a circunstância errada que ele fez com que tivesse a vida dele, prostituindo, matando pessoas, por causa de um amor que não era dele, mas ele fez porque ele queria, ele teve inveja daquilo que não era dele, e naquele momento que ele simplesmente teve aquela consideração pelo amor da carne, por aquilo que não era dele, não pertencia a ele, ele pagou todos os preços que precisava para poder se redimir. E às
às vezes os nossos olhos são tão altivos, os nossos olhos são tão cobiçosos, os nossos olhos fazem tanta facção, e dentro do nosso coração existe um momento de querer se irar com tudo e fazer tudo que não é necessário. Aí nós começamos a colher e ficamos rebeldes por colher aquilo que nós não queríamos, mas nós plantamos aquilo que nós não queríamos também. Aí a palavra de Deus diz: de onde vem essa guerra que você está aí na vida? Essa condição que você está passando, difícil na vida, de onde vem essa batalha toda que você está fazendo? Aí Tiago fala: vem das coisas que vocês querem, daquilo que vocês batalham para ter e não conseguem, e ficam revoltados por não terem essa circunstância. Essa peleja que nós estamos entrando, às vezes sem Cristo, ela é muito difícil e traz contendas dentro de nós, dentro do nosso ambiente, dentro do nosso lar e para as pessoas. Aí nós começamos a ver, através da palavra de Deus, que a sabedoria do Senhor, ela vem diante da palavra. Se nós não conhecemos a palavra, nós somos facciosos, somos pessoas que começam a arrumar confusão, por ter as coisas, não concordam com as coisas justas. É a mesma circunstância de nós não concordarmos com como fala, dos pardalzinhos que coloca a multa lá, os radares. Nós não concordarmos com o radar. Tinha que ter um radar aqui nessa rua, mas a lei foi imposta antes, que ali era para andar 60 por hora, 50 por hora. Nós passamos além daquilo, transgredimos o que foi realmente acordado, e nós ficamos bravos. Veio essa multa, R$197. Vou ter que pagar agora. Vai para o cofre lá, vai para o bolso do vereador. Mas quem arrumou esta peleja? Foi nós. Se nós formos prudentes na vida e ter a justiça diante de nós, nada nos tira da paz. Os nossos olhos deixam de ser altivos, deixamos de cobiçar, deixamos de ver as coisas que tem, porque nós sabemos dos nossos limites. Nós sabemos das coisas que nós podemos e daquilo que nós não podemos. E aí nós começamos, não sabendo e não tendo a sabedoria do Senhor, mostrando o que é certo, nós começamos a se revoltar. Aí ninguém presta, todas as pessoas são erradas, tudo aquilo que as pessoas vêm para nos ensinar parece que é uma afronta. Tudo aquilo que vem para nós é um ajuizamento. E aí nós começamos a ver da palavra aquilo que nós estamos procurando. O que nós estamos procurando? Porque às vezes, sem Cristo, querido, o ser humano ele é meio perturbadinho. O ser humano ele é meio endemoniadinho. Porque ele começa a pensar coisas ruins para conseguir coisas, valores, ou bens, ou querer uma aquisição maior para si próprio. Ele começa a maquinar coisas que não são de Deus. Não tem sabedoria do Senhor. A palavra de Deus diz que esse tipo de coisa não é de Deus. Esse tipo de sabedoria não é de Deus, porque não vem dos céus. Porque nós queremos arrumar soluções no meio da confusão. E a palavra de Deus diz: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz. Para quê? Para os que exercitam a paz. Na nossa vida, o que nós estamos procurando todos os dias? Ter uma vida melhor, é óbvio. Ter uma condição melhor. Ter uma vida um pouco mais folgada, não tão apertada, uma vida um pouco mais folgada, para poder andar com as coisas e ter alegria. Mas a nossos olhos, a nossa condição de querer mais daquilo
aquilo que nós temos, faz com que nós arrumamos contendas para nós mesmos. E aí os nossos olhos ficam olhando o celeiro do vizinho. Ah, o vizinho tem 3 galinhas a mais, eu preciso ter 5 galinhas. Aí nós começamos o quê? A ter cobiça sobre as coisas do próximo. E isso, Deus, já lá com Moisés, já disse que isso era pecado. Desde o princípio nós sabíamos que era pecado. E aí nós falamos assim: mas eu sou honesto, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas o que Deus vê não é a nossa aparência de honestidade, não é nosso vestimento de uma pessoa sincera, de uma pessoa honesta. O que Deus vê é o que está dentro do nosso coração, e quem pode somente sondar o nosso coração é Deus. Não é homem, não é esposa, não é marido, não é filho que sabe o que está dentro do nosso coração. O Senhor sabe o que está dentro do nosso coração e por que está. Porque às vezes nós queremos resolver os problemas da nossa vida, mas não sabemos como. E o Senhor nos mostra que nós só podemos ter a sabedoria dEle quando conhecemos a palavra de Deus. Porque aí nós temos a justiça. Nós sabemos que não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. E o Senhor fala aqui: combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Mas para pedir a Deus e Ele conceder a nós precisamos ter o nosso coração contrito, nosso coração em arrependimento, o nosso coração limpo, para que Ele possa verdadeiramente morar conosco e estar conosco. Aí nós começamos a andar com Cristo, começamos a ter uma vida abençoada sempre. Aí as paixões do mundo deixam de ser paixões, são ocasiões de poder, mas às vezes não precisa estar. Como Paulo fala, pode até fazer, mas não é lícito. Aí nós começamos a ter a diretriz, nós começamos a ter a régua que se chama Bíblia em nossa vida. Aí nós começamos a andar em cima da justiça. Aí Deus começa a abençoar. Aí as coisas que antes nós ficamos olhando e querendo, Deus dá antes para nós daquilo que precisa. Deus mostra o que na verdade precisamos, sem guerrear, sem pelejar, sem arrumar facção, sem arrumar contenda, sem arrumar nada. Deus entrega na nossa mão da maneira mais fácil. Eu falo para a igreja, onde eu passei um dia que a misericórdia de Deus é que tinha que estar na minha vida, esteve, graças a Deus. Um dia que desde a manhã, quando eu cheguei no trabalho, veio aquela notícia. Tá. E eu perseverei o dia todo. E eu via que estava tudo errado, não estava nada certo. E eu sabia que aquela condição que estava por acontecer, se fosse aquilo que eu estava vendo, o meu outro dia, ocasionalmente, ia ser outro desastre. Aí fiquei nervoso, fiquei irritado, comecei a sair da palavra de Deus, porque tudo aquilo veio de uma vez só. Aí eu fiquei. Mas o interessante de tudo é que eu tinha certeza que ia dar certo, mas o Espírito queria me tirar de toda maneira da presença de Deus, de toda espécie de que não iria dar certo. Ele trouxe uma armadilha tremenda para que eu pudesse fazer isso, poder fazer aquilo, e tudo errado.
resolver a situação. Me foi apresentado assim de bandeja. Faça isso, você resolve a situação. Eu falei, não faço não. Não faço mesmo. E eu perseverei isso. E aquela agonia do dia, queridos, eu passo agonia. Eu passo desespero. Eu passo circunstância porque eu não estou blindado com as coisas do mundo. Porque a palavra diz que todos nós estamos submetidos sobre as mesmas coisas. Todos nós. E aí vai daquilo que realmente a palavra nos ensina. Se nós temos o entendimento da palavra de Deus, nós olhamos e lemos e comemos a palavra de Deus, ela nos fortalece. No momento da angústia, ela vai te fortalecendo. Por isso que nesse momento, e cada dia nós todos, temos que praticar muito e muito e muito. Põe água na boquinha quando está nervoso. Fica quietinho. Entra com esse frio debaixo do cobertor, põe o cobertor para dentro assim, dá um nó no pescoço e não deixa sair nada. É a melhor coisa. Fica quietinho. Pede para ninguém te cutucar. Mas eu não cutuca. Porque hoje eu estou como uma bexiga cheia, pronta para explodir. E naquele momento, eu falei, só tem uma condição: clamar a Deus. E Deus me mostrou o que estava acontecendo, como iria acontecer no dia de hoje. Aí logo pela manhã, fiz 3 ligações para ver se eu conseguia resolver, porque eu não tinha hoje da manhã ainda a solução, mas já estava solucionado. Eu liguei para 3 pessoas, as 3 ligações consegui com as pessoas certas, na hora certa, e elas me falaram, olha, aconteceu isso, e resolveu-se. Aí hoje o dia foi tranquilo, porque eu precisava, eu consegui. Mas quando nós cobiçamos aquilo que não precisamos, o Senhor nos traz a tortura. O Senhor traz a tortura não, o diabo nos traz a tortura das coisas que nós não precisamos. Nos mostra, nos dá de bandeja a solução. Mas se nós não temos a justiça de Deus, por não conhecer a verdade, nós entramos no barco de Satanás e navegamos com ele. E para você voltar depois? Se nós entramos no barco com Satanás, nós continuamos. Porque ele começa a nos alimentar com prazeres, com momentos maravilhosos. Ele começa a nos alimentar com satisfação de estarmos naquele barco. Porque um erro, diz a palavra de Deus, fala assim na palavra, um abismo te leva a outro abismo. E quando você entra no barco com Satanás, com o erro, nós vamos direto para outro erro. E vai acontecendo erros. Aí você vai pedindo perdão por um erro, você vai pedindo perdão por outro erro, aí depois você pede com menos frequência, até se tornar iniquidade. Aí Deus se afasta de nós, porque Deus não faz parte com uma pessoa iníqua. Aí te cresce o orgulho, eu estou no bem bom, é isso que ele quer. Se nós lermos lá no Salmo 73, nós vemos realmente o que acontece. Se nós começamos a ver a palavra de Deus a fazer parte de nossas vidas, nós conseguimos mudar, mas nós precisamos se esforçar. Tenha bom ânimo. Eu sou contigo, o Senhor fala, e nada te faltará, porque eu serei na sua vida, porque eu tenho planos que você ainda não viu, eu tenho planos que você não escutou, e os sonhos que devem estar no teu coração ainda não chegaram perto de você, porque esses planos são meus, e eu tenho coisas maravilhosas para colocar para você. Mas não se afaste de mim, não se afaste da palavra, não se afaste dos caminhos que o Senhor tem colocado. Se nós começarmos a ver o que realmente Israel aconteceu com Israel, toda vez Deus simplesmente fala assim: se endireite,
volte, se torne para mim. Até tem lá, se eu não me engano, lá em Jeremias, que o povo realmente quebrou tudo, destruiu tudo Israel e tudo mais que aconteceu, e foi, e não tinha mais muro, não tinha mais nada. Chegaram para conversar e pedir a presença de Deus, e vai, e falaram assim: a gente precisa começar a construir os muros. Aí o Senhor falou: vocês não precisam construir muros, porque eu serei os muros de fogo da sua vida. Eu serei aquele que vai realmente rodear você e ninguém chegará perto de você. Mas creia em mim, conheça os meus mandamentos, entenda daquilo que eu quero, porque eu tenho coisas boas, não tenho coisas más. Eu amo o meu povo e quero dele realmente fazer um povo eleito. E quando disso nós conseguimos entender e entrar dentro do nosso coração, nós começamos a ser abençoados. Não temos mais dor, não temos mais tristeza, não temos mais nada, porque o Senhor nos cura, Ele nos liberta, Ele vai trazer grandes coisas para nós. Aí você começa a viver aquilo que a palavra de Deus tem para nós, porque o poder de Deus se instala dentro daquele que verdadeiramente abandona o pecado e começa a viver o Evangelho de Cristo. Se você é um desse, fique de pé. Você quer estar no caminho cada vez mais do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, diante do Senhor nos encontramos e queremos cada vez mais resistir, Pai. Resistir ao diabo, resistir a Satanás. Não queremos de maneira nenhuma, por nenhuma falta nossa, Pai, entrar e navegar com Ele. Não queremos ir por condições tortuosas. Não queremos fazer com que o poder do Seu Espírito cada vez venha trazer paz, venha trazer tranquilidade. Pai, em nome de Jesus, retira do nosso coração toda a dor espiritual, toda a falta de perdão, meu Pai. Retira do nosso coração toda a angústia ocasionada por setas enviadas pelo maligno, meu Pai. Em momentos que estávamos desprevenidos, que venha realmente trazer dor, aflição, palavras que foram ligadas a nós para poder trazer tortura espiritual. Pai, em nome de Jesus, eu peço nessa noite, o poder do Seu Espírito venha ser instaurado na vida de cada um, que cada um de nós possa realmente estar ligados ao Senhor, retirando-nos de todos os males, limpando-nos de todos os males, trazendo a bênção do Senhor, Pai, fazendo com que a verdade seja dentro de nós. Oh, Pai, em nome de Jesus, põe a mão na tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, pelo poder do nome do Senhor, Pai, eu peço saber quão grande o Senhor tem
vida e que o poder do Espírito do Senhor venha reinar. Quão grande é o Senhor, porque nós estamos buscando o Senhor em todo tempo, em toda hora, porque só o Senhor é o nosso Deus, é o nosso verdadeiro Senhor. Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas, Senhor. Direcione suas mãos aqui para este livro. Pai, em nome de Jesus, nesse livro, meu Pai, de oração, são apresentados nomes que às vezes nós nem conhecemos quem é a pessoa. Às vezes são apresentados famílias nesse livro, e que o poder do Seu Espírito conhece cada um, meu Pai, desde o tempo que estava no ventre das suas mães. O Senhor sabe o que tem no coração de cada um, a necessidade de cada um, e que o poder do Senhor possa realmente tocá-los no que é necessário, Pai, para que seja feita a sua vontade, e o poder do Seu Espírito esteja cada vez mais diante dos olhos deles, vendo o milagre do Senhor acontecer, porque houve um justo, houve uma pessoa que teve a coragem de determinar a vitória para a vida dessa pessoa, e que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e assim nós cremos e acreditamos que o poder do Senhor esteja aqui, em nome de Jesus. Abençoa todas as chaves, Pai, e que o poder do Seu Espírito possa realmente livrar e fazer tudo o que for necessário para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Peguemos aos céus, que o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do nosso Senhor Consolador, o Espírito Santo de Deus, que possamos estar sempre nele, até a volta do nosso Senhor, que nós possamos fixar a nossa mente somente no reino do nosso Deus, para que tudo seja feito conforme aquilo que Ele determina, em nome de Jesus.